Beleza, galera? Tudo bem aí? Hoje para mais um vídeo aí do nosso canal aí. Sempre mandando um abraço para todo mundo que tá acompanhando os nossos últimos vídeos ali, acompanhando as nossas aulas. Tomara que estão conseguindo aprender bastante aí. Hoje mais uma aulinha, hoje falando sobre lei de Newton, tá? Ah, Só mostrando sempre quando começam nossas aulas, algum presente, alguma coisa que eu ganhei da galera, até para agradecer a todo mundo que me deu os presentes. Hoje eu vou mostrar um presente bem legal aqui, que é esse livro de física do Halliday do ano de 2000, ele é de 2014, se eu não me engano, tá? Ele é um livro bem bom aqui, eu ganhei ele de presente de um professor meu lá da universidade, que é o professor Paulo Rebeck, lá do Instituto Federal. Grande abraço para ele, esse livro me serviu bastante, tá? E ele é uma edição bastante legal se alguém quiser aprender física mais a fundo. Não sei se alguém quer, porque aquele ali é bem difícil, mas assim, vale muito a pena, é um baita presente que eu ganhei, tá? Muito bem, então vamos com essa aula aqui, para nós não perdermos muito tempo, tá? Então, pessoal, hoje, como eu disse, a nossa aula vai ser sobre dinâmica, mais especificamente sobre as leis de Newton. Essa aula eu vou dividir ela praticamente, provavelmente em 2 ou 3 partes, porque essa parte da lei de Newton ela é bem grande, e para também não ficar tão corrida a nossa aula, a ideia é dar uma separadinha assim, para que ela consiga ficar mais compreensível. Eu acho que vai ficar melhor. Então vamos começar logo a nossa aula. Bom, o seguinte, pessoal. Dinâmica é a parte da mecânica, que basicamente é da física, que estuda o movimento, assim como a gente viu na parte cinemática. Mas a diferença básica é que essa parte dinâmica, a gente estuda a questão da força, que a gente não estudou na parte anterior, e também questões como atrito, que são consequências do movimento. Esses trabalhos da dinâmica foram desenvolvidos basicamente através do famosíssimo físico inglês Isaac Newton, acho que ele é bem conhecido de todos, né? Que desenvolveu o trabalho ali dele através das 3 leis da mecânica, que é a primeira, a segunda e a terceira lei que nós veremos hoje, e mais a lei da gravitação universal, que basicamente é um dos principais trabalhos e marcos científicos de todos os tempos. Bom, antes de nós falarmos sobre as leis de Newton, a gente tem que entender o que é força. Força basicamente é um ente físico ou uma grandeza física que acelera os corpos, trocando seu momento. O que basicamente essa história de momento? O que é essa loucura? Momento é a tendência do corpo a ficar, vamos dizer assim, no momento de equilíbrio. O que é o momento de equilíbrio? É ele ficar parado, tá? Ou ficar em movimento com velocidade constante. Esse é o tal do momento de inércia, tá? Ou momento do corpo. Sempre que tu altera essa condição de equilíbrio, isso quer dizer o quê? Tu colocar ele em movimento se ele está parado, ou se ele está em movimento, aumentar a velocidade, ou parar ele, você está alterando o momento dele, acelerando ele, e por consequência está aplicando uma força. Então força é a capacidade de trocar o momento de um corpo. Bom, agora entendendo esse conceito de dinâmica, entendendo esse conceito de força, a gente pode falar da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. O princípio da inércia ele já tinha sido estudado anteriormente pelo próprio Galileu Galilei, tá? Ele não é uma coisa tão nova assim, se nós formos ver bem. Mas o Newton, assim, ele uniu essa questão do princípio da inércia com a questão da força. Então, essa foi a grande capacidade desse físico. Então, o que é o princípio da inércia? É a tendência dos corpos, como eu falei antes, de se manter o seu momento de inércia. Isso quer dizer o quê? Ficar parado se ele está parado, ou em movimento com velocidade constante se ele está em movimento. Essa é a tendência dos corpos em equilíbrio dinâmico, vamos dizer assim. Sempre que tu altera esse momento de inércia dos corpos, você está aplicando uma força e tornando ele acelerado. Então essa é a primeira lei de Newton. Bom, vamos ver um exemplo aqui para nós entendermos um pouquinho melhor essa parte da primeira lei de Newton, tá? Bom, um ciclista, para não machucar um cachorro, teve que frear instantaneamente. Isso fez o ciclista sofrer um acidente, assim como mostra aqui a figura, né? A figura ela tá mostrando direitinho aqui o que aconteceu com o nosso rapaz aqui. Por que o ciclista sofreu esse acidente? E por que a bicicleta não foi jogada para frente junto com o ciclista? Bom, vamos primeiro avaliar a questão aqui do nosso rapaz aqui que sofreu o acidente, né? O rapaz ele foi jogado para frente porque ele usou aquela tendência da primeira lei de Newton, que é manter o seu momento de inércia. Se ele estava em movimento, ele foi jogado para frente porque ele
manteve a tendência de estar em movimento. Então, basicamente, por isso que ele sofreu um acidente. E por que a bicicleta não foi jogada para frente? Bom, como eu falei, a questão da bicicleta ter freios faz com que ele aplique uma força de parada na bicicleta. Essa força de parada na bicicleta fez com que a bicicleta alterasse seu momento. Isso quer dizer o quê? Ela foi acelerada. Tem a ver com o que eu falei antes da alteração do momento de inércia. Logo, ela não foi jogada para frente porque o freio conseguiu forçadamente, com a força, parar ele definitivamente, desacelerando a bicicleta. Isso quer dizer o quê? Ela adquiriu uma aceleração negativa. Então, basicamente, foi por isso que a bicicleta não foi jogada para frente. Bom, agora vamos falar da segunda lei, né? Que a segunda lei é o tal do princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica nada mais do que uma equação matemática, que é essa aqui que está aqui, que descreve essa grandeza física chamada força. Então, é isso que ela é, tá? Força, no sistema internacional, a unidade é Newton. Massa, que é o Mzinho aqui, é em quilogramas. Cuidado, não é em gramas. E a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo é velocidade. A aceleração é em metros por segundo ao quadrado, tá? Inclusive, se você tem alguma dúvida na hora de avaliar um exercício, se o dado que ele passou em metros por segundo ao quadrado, ele passou a aceleração. E se o dado que ele passou em metros por segundo, ele passou a velocidade, tá? Cuidado, então, nessa hora de avaliar isso no exercício. Bom, vou fazer um exemplo aqui que eu passei aqui para vocês, para nós entendermos essa questão aí da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. O corpo A tem uma velocidade constante, eu vou até sublinhar essa palavra, de 10 metros por segundo. Em 10 segundos ele manteve esse movimento constante. Já o corpo B, ele aumentou a sua velocidade de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo, em 20 segundos. Existe força aplicada nos dois corpos? Bom, vamos responder a primeira pergunta. Eu já sei que o corpo A aqui não tem força aplicada. E por quê? Lembra que eu sublinhei essa palavra antes aqui, ó, velocidade constante? Isso não foi por acaso. Se tem velocidade constante, a gente aprendeu na aula passada. É movimento do tipo uniforme. E movimento uniforme não tem aceleração, porque não existe variação da velocidade. A velocidade ficou em 10 metros por segundo desde o primeiro segundo até o 10º segundo. E foi o tempo que ele manteve essa velocidade. Logo, se ele não tem aceleração, não tem força. Lembre que eu falei antes, a força está diretamente ligada à aceleração do corpo. Se o corpo está acelerado, ele tem a questão de ter uma força aplicada, tá? Então, essa questão, os dois são sempre ligados, força e a aceleração. Já o corpo B, ele fala aqui no exercício que ele aumentou de 5 para 15. Se ele aumentou de 5 para 15, ele aumentou a sua velocidade. E se ele aumentou a sua velocidade, logo ele tem aceleração. E se tem aceleração, ele tem o quê? Ele tem força, tá? Ele é um movimento do tipo uniformemente variado e, por consequência, tem força. Então, a resposta da primeira pergunta, o corpo A não tem força e o corpo B tem. Segunda questão, e qual o valor dessa força aqui? No caso, só o corpo B tem. Bom, primeiro a gente tem que saber a aceleração. A gente tem duas velocidades, mas lembra que eu falei antes? Se está em metros por segundo é a aceleração? Não, ela é a velocidade. Bom, para descobrir essa velocidade, eu vou usar essa equação aqui que a gente usou na aula passada aqui, que é a velocidade a equação da velocidade em função do tempo. Eu poderia usar a fórmula da aceleração sem problema nenhum. As duas funcionam da mesma forma. E, na verdade, essa fórmula da velocidade em função do tempo e a fórmula da aceleração, elas são exatamente as mesmas. Só que essa está isolado o V e a outra está isolado o A. Bom, com isso a gente vai trocar. O V é a velocidade final, logo botei 15. O VO é a velocidade inicial, logo é 5. E o tempo é 20. E o A, o que eu vou botar? Não vou botar nada, porque o A é o que eu quero descobrir, né? Então aqui o 5, ele está somando aqui, ele passa para o outro lado, subtraindo. 15 menos 5 dá 10. Isola aqui o A, né? Então 20 que está do lado do A vai passar para o outro lado dividindo. 10 dividido por 20 dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora nós sabemos a aceleração desse corpo. Terminou a questão? Não, né? Nós temos que saber a força.
Mas agora nós temos a massa, que é 1 kg. Nós temos aqui a aceleração, que é 0,5, e o F, o que nós queremos cobrir. Usando o princípio fundamental da dinâmica, que é a força igual a massa vezes a aceleração, a massa é 1 kg. Aí eu vou botar aqui, ó. E a aceleração eu descobri antes, que é 0,5. 1 vezes 0,5, 0,5 newtons, que é a força que o nosso carro B está sendo aplicada para ele se tornar acelerado. Bom, agora vamos para a terceira lei, né? Que é a famosa lei da ação e reação. Mas essa aqui eu quero que você tenha bastante cuidado, tá? Muita gente interpreta mal essa terceira lei de Newton, tá? Ela é a lei da ação e da reação, com certeza, tá? Mas assim, ó, a força de reação aplicada no corpo resulta uma força de reação de mesma intensidade. Isso quer dizer o quê? Elas vão ter valores iguais, tá? Mas em sentidos opostos, tá? Isso quer dizer o quê? Se você está aplicando uma força da esquerda para a direita, a outra força vai vir da direita para a esquerda. As duas são sempre opostas, tá? Isso garante, por exemplo, que a gente consiga andar. E também quando tu chute uma pedra, você machuca o teu pé, não chute uma pedra, tá? O nosso exemplo que eu tenho aqui nos desenhos, acho que é bem ilustrativo, né? Aqui a pessoa está empurrando o pé para trás. Isso faz com que a pessoa vá para frente. Quando tu chuta uma pedra da direita para a esquerda, a pedra vai machucar teu pé, com aquela direção oposta, né? Da esquerda para a direita. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para nós entendermos essa parte da ação e reação também. Aqui, ó. Um patinador A de 50 kg empurra outro patinador B, sendo que os dois vão para lados opostos. Aqui o desenho está bem ilustrativo, né? Esse aqui está indo para esse lado e esse aqui está indo para esse lado. Nossa, meu mouse agora dá uma loucura aqui. Esse aqui. Bom, sabendo que o patinador A se movimentou com uma aceleração, e aqui, ó, notem, a aceleração, metros por segundo ao quadrado, não é velocidade, de 4 metros por segundo ao quadrado, e o patinador B se deslocou com 2 metros por segundo ao quadrado, quanto que é a massa do patinador B? Bom, antes uma coisa aqui, eu tenho certeza que o patinador B tem mais massa. E por que eu sei disso, tá? Porque ele está se deslocando com uma aceleração menor. Você já deve ter notado isso. Quando duas pessoas se empurram, tipo naquelas pistas de patinação, a pessoa com mais massa vai se deslocar menos. Isso aí é uma questão evidente, né? Mas quanto que é isso? Bom, antes disso, a gente vai ter que usar da terceira lei de Newton, que apesar do exercício não falar em lugar nenhum de força, você tem que saber que a força de ação do cara que está empurrando vai resultar uma reação no outro que também está sendo empurrado, tá? Então é uma questão de reação e reação. Então a força de ação do patinador A vai gerar uma reação no patinador B. E sentidos opostos, né? Nós vimos ali na figura. Bom, como eu sei que força igual a massa vezes aceleração, a força de ação do patinador A vai ser o quê? Igual a massa A vezes a aceleração do patinador A, tá? Quanto que é a massa do patinador A? 50. Quanto que é a aceleração do patinador A? 4. 50 vezes 4, né? Isso aqui é bem fácil, né? 5 vezes 4, 20, né? E só adiciono 0, dá 200. Já a força de reação, que é do patinador B, é igual a massa B vezes a aceleração do B. Quanto que é a massa do B? Isso eu não sei, é o que eu tenho que descobrir, né? E a aceleração do patinador B? 2, né? Então nós temos aqui a nossa primeira parte feita. Nós já arrumamos a parte da ação e a parte da reação. Bom, aqui então, só para encerrar aqui, sabendo disso tudo, aqui ó, nesse ladinho aqui, eu vou botar 200. E por que eu botei 200 aqui? Porque é a força de ação gerada pelo patinador A. E aqui eu botei massa do B vezes 2, porque é a força de reação do patinador B. Bom, agora a gente isola, né? 200 dividido por 2, isso aqui é bem fácil, 100 kg. Como eu falei no começo do exercício, como o patinador B se deslocou menos que o patinador A, logo ele tinha mais massa, né? Bom, galera, como eu falei, as outras partes da lei de Newton, eu vou continuar nas próximas aulas, tá? Eu botei aqui que a gente tem que ver força-peso, força normal, força de tração, força elástica e polias. Talvez não dê tudo na próxima aula. Ainda mais que eu tenho que falar dos vetores também, isso é importantíssimo. Talvez essa parte só, essa da lei de Newton, vai gerar umas 3 aulas para nós, tá? Mas não tem problema, né? Vamos fazer devagarzinho, que todo mundo entenda, que consiga ter a compreensão total aqui
dessa parte de matéria. Abração!